Graça e paz, irmãos. Nós louvamos ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos deu vida. Mais uma semana, nós estamos aqui para trazer para você a palavra do Senhor, para louvar junto com você. E eu quero te convidar nesta hora a esquecer todas as coisas lá fora, esquecer tudo que te aflige, que te afligiu nesta semana e entregar a sua vida diante do altar do Senhor nesta hora. Entregue a sua família, entregue tudo aquilo que te aflige diante do Senhor, confie nele e o mais ele fará. Vamos estar falando com o Senhor nosso Deus nesta hora. Feche os seus olhos, se ligue totalmente no Senhor. Espírito Santo de Deus, nós bendizemos ao Senhor. Ó Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, porque sabemos e reconhecemos que Tu és digno de toda adoração, Tu és digno de todo louvor, meu Pai. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória. Pai querido, em nome de Jesus, enche as nossas vidas com a Tua unção, com a Tua graça. Esvazia-nos de nós mesmos, ó Pai, para que o Teu brilho, ó Deus, possa resplandecer, para que em nome de Jesus as pessoas possam ouvir, assistir a esse vídeo, ó Pai, e receber a Tua palavra e entregar louvores verdadeiros diante do Teu trono. Ó Pai querido, em nome de Jesus, recebe toda adoração aqui e em casa, Pai querido. Recebe, Senhor, toda adoração, ó Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, trabalha em cada coração conforme a Tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor se encontre, ó Deus, em cada lar, ó Pai querido, de forma que o Senhor venha estar à vontade, ó Deus, para agir, para fazer o Teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós damos graças ao Senhor por Teu amor, nós damos graças pelo Teu cuidado para conosco, nós o adoramos, Pai, em nome de Jesus. Eu vou deixar para você uma palavra em Salmos, número 90, os versos 1 e 2, que diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Glórias e glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor. Amém? Que você possa glorificá-lo, que você possa exaltá-lo aí no seu lar e que o Espírito Santo de Deus se mova, que o Espírito Santo de Deus se ache à vontade em seu coração nesta hora. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como
como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluias, glórias ao Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluias. Pai, nós te adoramos, nós adoramos ao Senhor, Pai, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos, Pai, que não há lugar melhor onde nós podemos estar do que estar diante do Senhor, do que estar descansando em Teus braços, do que colocar tudo diante do Senhor e entender que o Senhor está cuidando de tudo, entender que o amanhã será bem melhor, porque nós descansamos em Teus braços, Senhor, nós descansamos em Ti, porque nós sabemos que é do alto que vem o nosso socorro, nós sabemos que o Senhor estende as Tuas mãos, porque, ó Deus, os teus ouvidos não estão agravados, nem tuas mãos estão encolhidas, para que não possa salvar, para que não possa estar atento ao nosso clamor. Então nós clamamos em nome de Jesus, e nós nos colocamos diante de Ti, e descansamos em Teus braços, Pai. Nós descansamos em Ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Um toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o do meu amado. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Descanse no Senhor. Teu braço É o meu descanso. Deixe Ele chegar em seus braços. é o Meu descanso é o lugar mais seguro onde você pode descansar. Meu descanso. Aleluia.
paz. Graças ao Senhor nosso Deus. Aleluias. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, nós queremos pensar um pouco nesta noite acerca de algo que o Senhor propôs no nosso coração para esse momento. Eu queria dividir com você essa responsabilidade, a responsabilidade desse momento. Uma expressão que eu sempre uso: olha, se a palavra não te pegar, pegue a palavra. Porque como ela mesmo dá testemunha de si mesmo, ela é poderosa para te salvar. Nós queremos pensar um pouco nesta noite acerca da expressão o deserto de Deus. A música, dizia: se eu passar pelo vale, deserto, vale, são lugares difíceis. Mas nós queremos fazer um paralelo aqui entre o deserto territorial, regional, geográfico, com desertos que a nossa vida precisa passar. E são desertos que são escolhas do próprio Deus para a nossa vida. Porque quando nós falamos para Deus que nós queremos servi-lo, que nós queremos viver para Ele, que nós somos dele, quando nós aprendemos a declarar isso e nós nos colocamos nesta posição como que rendidos para que Ele faça o que Ele quiser, então Ele assume a nossa vida. E ao assumir a nossa vida, Ele sabe como nós somos e o que Ele precisa fazer para que nós venhamos a compreender o que Ele quer que nós compreendamos. Haja visto que Deus, muito embora Ele profetiza algumas vezes a teu respeito, dizendo aonde você vai chegar, aonde tal geração vai chegar, o que vai acontecer em épocas. Mas Deus, apesar de profetizar, e nós sabemos que há algo profético que já aconteceu nesses tempos, que já está acontecendo, que é a expressão de que nós somos a semelhança de Cristo, porque Cristo predestinou-nos para esta ocasião vivermos a semelhança de Jesus. Nem sempre Jesus Cristo viveu, mas Ele já veio há 2000 anos atrás, morreu, e dentro do cronograma de Deus, um dos propósitos é que depois da morte e ressurreição de Cristo e ascensão ao céu, o homem que aceitasse Ele como Senhor seria imagem e semelhança do Filho do Deus vivo. Mas o que eu quero falar acerca do deserto é passearmos na ideia de que quando Deus me leva para esse lugar, tem propósito. Na verdade, tudo que Deus faz tem propósito. Ele quer me fazer alcançar não apenas problemas, dificuldades. Ele não quer simplesmente expor a minha fragilidade, não. Mas Ele quer que eu me conheça e, ao me conhecer, eu me entregue em conhecimento para Ele. E que eu busque o conhecimento que Ele quer me dar a respeito dEle, para que na construção dessa intimidade eu possa usufruir de coisas que fora do deserto eu não vou conseguir.
E aí eu gostaria de passear em alguns versículos com vocês. Por isso que nós queremos pensar no que vamos falar, no que vamos entender como tema, o deserto de Deus. Porque o deserto sem Deus é uma catástrofe, é uma miséria, é um desespero, é morte, é seca, é solidão, é desespero. Mas como será o deserto de Deus? Como será passar ou estar em um deserto com o Senhor? Por causa dele, faz toda a diferença. O deserto não é mais o mesmo deserto se Deus estiver com você. Como já diria aquele rapaz, o André Valadão, né? Ele canta: e o deserto então será manancial. Não sei se você já ouviu essa música, se não, ouve, ela fala profundamente aos nossos corações. Vá comigo, por favor, na sua palavra, na sua Bíblia aí, se você quiser anotar. Eu quero ir em Mateus, capítulo 4, versículo 1. Depois que Jesus se batizou, deu-se início então ao ministério de Jesus. Até Jesus se batizar, Jesus era Jesus. Mas depois do batismo, Jesus passou a ser o Cristo. O ministério profético messiânico de Jesus começou a partir do batismo. Porque foi no batismo que ele foi revestido de poder, ele recebe o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, então agora ele vai cumprir o seu ministério. Mas no início do seu ministério, para ele entender o seu ministério, Deus queria afiar a ferramenta chamada o Cristo, Jesus. E para isso, Deus propôs algo para ele. E olha só a expressão bíblica: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto? Deus levou Jesus para o deserto. Então, toda vez que Deus promove um deserto na sua vida, tem propósito, tem um objetivo, tem um porquê. E o deserto, com Deus, não deixa de ser deserto. Deus não tira as características de um deserto. Mas a grande questão é que estar no deserto, com característica de deserto, na companhia de Deus, é a companhia dele que faz toda a diferença. E a Bíblia diz que Deus leva pelo Espírito que agora habita, que está em Jesus. Jesus vai conduzido para o deserto. E a Bíblia diz que ali ele fica 40 dias e 40 noites e ora. E oração, como sabemos, é tão somente conversar com Deus, dialogar com Ele, falar e também ouvir, se relacionar, entender, ser compreendido, buscar orientações. E por 40 dias Jesus ficou ali, porque ali iniciava o seu ministério. E ali tem muitas coisas que acontecem. Eu não vou me ater a esse texto, porque quero lograr outros, mas um dos argumentos, né? Porque a Bíblia fala que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, veio então o tentador tentar Jesus. E se Jesus foi tentado pelo tentador, é porque aquilo que o tentador queria fazê-lo cair, de fato, era uma prova para Jesus. De fato, ali existia uma fragilidade em Jesus, porque senão não seria tentação. A tentação, ela vai na nossa fragilidade, naquilo onde eu posso errar, posso vacilar.
E Jesus estava com fome e o tentador tentou a fome de Jesus. Jesus venceu. O tentador também tentou Jesus usar o seu poder indevidamente, porque Jesus tinha todo o poder. Ele abdicou o seu poder por escolha própria. Mas o diabo tentou, fazendo com que, olha, você pode clamar em qualquer momento e ele virá ao seu favor. Mas Jesus diz assim, porque o diabo propôs, lança-te daqui, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos, e eles não permitirão que nenhum mal suceda com você. Mas Jesus falou assim, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou me jogar daqui? Para que eu vou tentar a Deus? Só para eu expor aos outros que eu tenho o poder de fazer isso? Não tem nenhuma soberba em mim, exaltação em mim, para querer mostrar para os outros o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Uma outra fragilidade também é que Jesus, ele era acostumado a ser, o Cristo, ele era acostumado a ser adorado lá no céu, porque os anjos sempre o adoraram lá. Só que quando ele nasceu aqui, ele renunciou isso. Jesus sabia que Satanás tinha todo o poder, ele era o príncipe da terra. E o Satanás disse, olha, eu vou te dar tudo para você usufruir. Abandone o sofrimento e entenda que sofrimento foi o pedido de Jesus lá antes da cruz. Ele falou, Pai, se for necessário, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Então Satanás na tentação disse, como quem diz, você não precisa sofrer. Olha, você pode reinar comigo, governa comigo, abandona o sofrimento. A única coisa que você tem que fazer é me adorar. Jesus falou, vai, Satanás. Porque está escrito, só ao Senhor adorarás, só a Ele prestarás culto. Bom, esse foi o deserto de Jesus. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei se você já passou, se você está passando ou se você vai passar. Mas eu quero pensar com você aqui acerca dessa expressão, porque se você é do Senhor, pode ter certeza, como 2 mais 2 é 4, você vai passar por algum deserto. Sabe por quê? O que diz lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2? Meus irmãos, tende grande alegria, gozo, o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, a paciência perseverança, né, até que você seja homem perfeito, sem te faltar coisa alguma. Deus quer te levar a algum lugar, uma posição de um homem e uma mulher que não vai faltar nada. E quando eu falo faltar nada, eu não estou falando de finanças, eu não estou falando de bens materiais, estou falando de tudo quanto há. Não vai te faltar paz, não vai te faltar alegria, não vai te faltar maturidade, não vai te faltar o que falar na hora necessária, não vai te faltar nada, porque pelo Espírito nós somos equilibrados para ter tudo o que nós precisamos quando precisarmos. E é para lá que Deus está querendo te levar. Só que para Deus te colocar nesta posição, Ele precisa trabalhar em você. Você sabia que você é que é a missão de Deus? É você que é a missão de Deus. Deus não tem uma missão aqui na terra, a missão de implantar igrejas, casas, a missão de montar um projeto. Ei, isso são coisas. A missão de Deus somos nós. E a missão de Deus é fazer com que eu seja a representação exata de Jesus na terra, como Jesus é a representação exata do Pai. Porque Jesus Cristo veio como homem para me fazer filho de Deus. Ele é a representação exata do Pai. E Ele quer que eu seja a representação exata dele. Porque para que eu e ele e o Pai pudéssemos ser um.
Mas para ele construir isso em mim, e Hebreus vai falar isso, que Jesus, ele foi o que foi, porque ele sofreu, ele padeceu, ele aprendeu por sofrimento ser o que ele foi. Então, eu também preciso passar por isso, só que nem sempre eu estou preparado. Algumas vezes, quando me sobrevém uma provação, a fim de me elevar e me colocar numa condição, agora no nível mais maduro, às vezes eu não entendo o propósito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Jesus tinha que ir para o deserto. Ele tinha que passar por esta tentação. E foi difícil, porque senão não seria tentação. E nós temos que passar por provas. Para quê? Para sermos aprovados. E aí nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Vá comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. Êxodo 13, 17 e 18. A expressão bíblica diz assim: ora, quando o faraó deixou o povo partir, eu estou lá no povo de Israel, lá no Egito, o povo de Israel escravo no Egito. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Está falando de propósito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Olha só, se eles fossem pelo caminho mais curto, que era o caminho dos filisteus, eles iam se deparar com a guerra. Vocês sabiam que o povo de Israel tinha saído do Egito armado? O texto diz que eles tinham saído do Egito armado. E se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iam encontrar os filisteus, que iria dar resistência, mas eles estavam armados para lutar. Mas aprove o Senhor, conhecendo eles, porque tinha 430 anos que eles eram escravos, Deus disse: eu não vou fazer o povo ir pelos filisteus, eu quero fazê-los ir pelo deserto. Você entende que Deus, quando faz algo através das suas ações em nossa vida, por mais difícil, penoso que seja, tem propósito, tem um porquê. E outra coisa, um outro detalhe, olha, versículo 18, Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. Ei, o Mar Vermelho, Deus já sabia. Se Deus queria fazer o povo passar pelo deserto, antes de entrar no deserto, tinha o Mar Vermelho. Deus já sabia do Mar Vermelho. É tanto que quando o povo para na frente do deserto, para no deserto, o Mar Vermelho na frente e a continuação do deserto do outro lado, eles olham para trás e Faraó vem tentando resgatar, ele quer resgatar os escravos, os israelitas. Os israelitas ficam desesperados. E agora, o mar na nossa frente, não temos embarcação, não tem como passar, tem criança, tem velho, tem ovelha, tem, as coisas, a bagagem. Como vamos atravessar? Atrás vem Faraó furioso. Vamos morrer. E eles apertam Moisés e Moisés clama ao Senhor e Deus responde assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o povo começou a marchar. Estenda, Moisés, o seu cajado. E quando ele estendeu, o mar se abriu e eles passaram em seco. Isso não foi novidade para o Senhor. Isso explica por que Deus falou: por que clamas a mim? Por que você está clamando? Ou seja, não há motivo de você clamar. Você está dentro de um propósito. Vai dar certo.
Mas se você não entende que você está no propósito de Deus, você começa a reclamar, você começa a murmurar, tudo parece difícil. Mas se você entender o que é o propósito de Deus e o caminho que Ele escolheu, como diz Jeremias 29:11, eu é que sei os caminhos que eu tenho para vós, caminhos de paz, não de mal, para vos fazer prosperar. Deus quer nos ensinar no caminho. Como nós sabemos, Deus não é aquele que te dá uma ordem, né, e deixa você fazer do seu jeito, não. Deus é aquele que vai com você no caminho. Ele quer te ensinar no caminho, Ele quer te dar detalhes no caminho, Ele quer te fazer com que você tenha relacionamento com Ele no caminho. Foi isso que Ele fez com Abraão. Sai do meio da sua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Mostrar quando? No caminho, no dia a dia, no relacionamento. Deus, Ele é assim. Nós, seres humanos, não. Nós gostamos assim, olha, o que você quer que eu faça? Eu quero que você, né, construa essa casa. Então me dá a planta aqui. Ok, vai embora e você volta daqui a 6 meses. Não quero ver você aqui, porque eu sei construir. Eu sei fazer. Eu sou construtor. Quando você estiver pronto, eu te ligo, você vem aqui só para poder pegar a chave. O ser humano é assim. Mas na vida espiritual, a vida com Deus não é assim. Deus é aquele do caminho, Ele quer se relacionar. E na verdade Deus está tirando um povo escravo para uma terra prometida que é de fartura e que é de liberdade. Só que a diferença do Egito para a Canaã, a terra prometida, é que em Canaã eles deveriam adorar a Deus. Olha só que interessante. O povo quando Moisés deixa o povo sozinho, até quem andava do lado de Moisés não estava preparado, porque Moisés estava conversando com Deus, até que o próprio Deus disse, desce lá porque o povo já me abandonou. Quando Moisés desce com as tábuas, o que aconteceu? O povo tinha pedido a Arão para construir um Deus, o Deus que nos tirou do Egito. Faça para nós, para que nós possamos o adorar. O que Arão fez? Um bezerro. Por que ele fez um bezerro? Por que ele fez um bezerro? Porque um bezerro era o Deus de Arão. Mas era o Deus que ele conhecia, porque o povo pediu para ele, faça-nos um Deus, o Deus que nos tirou do Egito. Quem fez a imagem foi Arão. Arão só conhecia o Deus dos egípcios. E foi Arão que fez o bezerro e disse, olha aqui, o Deus que te tirou vocês do Egito. Sabe que Deus queria consertar isso no caminho. Deus queria dizer, não, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora eu sou o Deus de Moisés. E Deus escolheu o deserto, né, para quê? Para mover no deserto com forte mão. E cada coisa que Deus fazia era uma apresentação. Deus fez o mar vermelho se abrir, Deus ia sobre o povo com uma coluna de nuvem, uma nuvem de dia, e essa nuvem se transformava numa coluna de fogo à noite. Tudo isso é sobrenatural. Para quê? Para dizer, olha, eu sou o Senhor, eu sou o Deus da sombra, eu sou o Deus que aquece, eu sou o Deus que abre o mar para você passar a seco. Deus está se relacionando com o povo. Mas se o povo não entender o propósito do porquê Deus está fazendo desse jeito, tudo se transtorna. Olha só o que diz, vá comigo lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não.
Olha aqui o propósito de Deus os conduzir pelo deserto, não apenas porque eles poderiam ter medo da guerra e voltar para o Egito, mas também para prová-los, para saber qual era a intenção do coração deles. Vocês sabiam que Deus trouxe Moisés porque o povo que pediu? O povo estava pedindo o libertador. Foram eles que clamaram, porque eles já eram escravos. E por causa do clamor do povo, Deus então trouxe Moisés e cuidou dele com forte mão e escondeu ele dentro da casa do inimigo, porque quem tinha mandado matar os filhos homens dos hebreus foi o faraó, e Deus fez com que Moisés vivesse dentro do palácio de faraó como filho da sua filha. Deus esconde-o na casa do seu inimigo e até que ele esteja preparado, e como nós sabemos, ele ficou 40 anos como príncipe, aprendendo a ser líder, e depois ele ficou 40 anos no deserto, aprendendo a sobreviver, e com 80 anos ele estava preparado para quê? Para liderar um povo no deserto, onde ele ficou 40 anos e depois 40 anos. Ele tinha duas experiências, ser líder e sobreviver no deserto. E ele agora tira o povo para liderar o povo no deserto. Eis o povo que era o pedido de Deus, e Deus traz esse homem já com uma ferramenta afiada, e ele está pronto, mas o povo precisava se aprontar, porque Deus tinha um propósito de conduzi-los pelo caminho do deserto. Eu vou ler de novo o versículo, Deuteronômios 8:2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Deus quer te provar, porque Ele quer te levar a um lugar excelente. Mas Ele não tem como te botar nesse lugar mais excelente, sem saber se você, quando chegar lá, você vai desprezá-lo, você vai prevaricar, você vai se perder. Você sabe, quando você pega o livro de Deuteronômios, né? O livro de Deuteronômios são sermões, né? E eu gosto sempre de lembrar, quando falo de Deuteronômios, que são sermões que Deus, ele coloca o povo a pensar no seu comportamento, de como que vai ser o seu comportamento quando eles entrarem na terra prometida. É como a gente faz com os nossos filhos, quando você vai levá-los a uma festa. Eu gosto muito desse exemplo, né? Quando você vai levar o seu filho, que, né, às vezes é arteiro na festa, o que você faz? Olha, antes da festa, né, em casa ainda, olha, nós estamos indo para a festa. Quando chegar lá, vai ter bolo, vai ter torta, vai ter docinho. Você espera a hora. Você não faça nada antes da... Se eu te olhar diferente, você já sabe que você está numa posição errada. Vá para o caminho certo. Não me faça passar vergonha. Não erre lá. Tá me ouvindo? Não é assim? O livro de Deuteronômios é isso. Moisés assenta mais de um momento com o povo no deserto para dizer, olha, vocês vão herdar a terra prometida. Quando chegar na terra prometida, faça assim, 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 assim e assim. Deus está instruindo o povo. E aqui em Deuteronômios, olha só a expressão de Moisés, dizendo no 8:2, é que Deus fez isso para quê? Para provar. Você precisa entender que o deserto é uma provação, mas não é para você ficar no deserto. Não é, Deus não quer te matar no deserto. Apesar de que Deus quer que você morra. Ele quer que você morra. Por quê? Porque o seu velho homem tem que morrer para o novo ressuscitar. Ele quer que você deixe coisas no deserto, coisas que te atrapalham, coisas que lá no outro estágio não tem como ir com você. Não tinha como ir para a terra prometida o bezerro de Arão. Não tinha como ir. Como que eles iam entrar na terra prometida adorando o bezerro? Se não foi o bezerro que tirou eles do Egito.
Deus precisava enterrar o bezerro no deserto. Eu não sei o que Deus tem que enterrar na sua vida antes dele fazer você chegar naquele outro nível. Sabe o que é mais triste? É que tem pessoas que ficam no deserto. Tem pessoas que não querem sair do deserto. A Bíblia vai falar, quando você estuda sobre essa passagem do povo de Israel no deserto, saiu muita gente do Egito, mas dos que saíram do Egito, só 2 pessoas entraram na terra prometida. Entenda isso, saiu uma multidão e entrou uma multidão. Saiu uma multidão do Egito, entrou uma multidão na terra prometida. Mas dos que saíram e entraram, foi só 2. O restante nasceu no deserto, porque dos que saíram do Egito, todos morreram no deserto, só 2 não. Quem entrou na terra prometida foram seus filhos. Por que será? Porque tem gente que morre no deserto. Porque tem gente que não entende o deserto. O deserto quer matar algumas coisas em você, mas ele não quer que você morra. Ele quer que você entre na terra prometida, mas mortifique aquilo que pode te atrapalhar. Porque Deus não vai te colocar no nível mais alto, mais elevado, mais maduro se você é um menino, se você é uma menina, se você é imaturo, se você é egocêntrico, se você só pensa em você. Para humilhá-los, para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Porque lá na terra prometida, não tem como ficar com rebeldia. Existem cargos que Deus quer te dar, lugares que Deus quer te colocar, que depois que Ele te der a autoridade, sabe? Não tem como Ele vai te revertir de autoridade e agora, cheio de autoridade, você vai ser rebelde com Ele. Ele quer sondar o seu coração para saber quem é você. Porque só depois que Ele te provar e comprovar que você é fiel, que você passou pela prova, então Ele faz você subir de nível. Era isso que Deus queria fazer com eles. Vá comigo lá, por favor, em Deuteronômios 2:7. Deuteronômios 2:7. A palavra diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado. Escute isso. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Não tem faltado coisa alguma a vocês. Porque às vezes a gente tem a seguinte ideia: não, deserto é um lugar de miséria. Olha só, o deserto com Deus é um lugar de necessidades. Ele continua sendo um lugar de necessidades. Mas principalmente ele é um lugar de dependência. Entenda isso. Ele é um lugar de necessidades, mas ele é um lugar de dependência. Se eu for dependente de Deus, eu não tenho necessidades. No deserto, nós temos algumas necessidades. Porque no deserto não tem sombra. No deserto não tem calor de noite, não tem sombra de dia. No deserto não tem água, no deserto não tem comida. O deserto é um lugar de necessidades. Mas o deserto do Senhor é, sobretudo, mais do que a necessidade, é um lugar de dependência. Porque se você depender de Deus, Ele supre todas as suas necessidades. E aqui tem um relato: olha, vocês passaram por esses 40 anos no deserto e nada faltou a vocês.
porque o deserto era de Deus. Tudo que Deus promove, Ele protege. Grave isso. Tudo que Deus promove, Ele protege. Se você foi levado por Deus no deserto, não vai te faltar nada. Mas você tem que aprender a ser dependente dEle, porque é essa dependência dEle que vai te suprir de tudo que você precisa. Então entenda, Deus não levou o povo no deserto para passar fome. O povo não passava fome. Deus não levou o povo no deserto para matar eles de sede. O povo não passava sede. O povo tomava água mineral, água da pedra. Água mineral eles tomavam. Deus dava o melhor para ele, milagres e milagres. Eles chegaram no lugar que a água era amarga, por isso botaram o nome do lugar Mara. Mas Deus purificou aquela água e a água ficou puríssima. Sem contar a água da pedra que Moisés tirou para dá-los. Sem contar o pão, né, que caía do céu, sem contar as codornizes, que era a carne que eles tanto pediram, sem contar a coluna de nuvem, sem contar a nuvem, sem contar a coluna de fogo e tantos outros prodígios que Deus fez para abençoar o povo. Era um lugar de dependência. No deserto, como eu disse antes, o deserto ele não deixa de ser deserto. Mas Deus vai transformar as necessidades do deserto em suprimento para você, quando você depender dEle. Então, quando você depende de Deus, você vai usufruir de tudo o que o deserto não poderia te dar sem o Senhor. E aí você vai entender os impossíveis de Deus. Porque Deus começa a te dar os impossíveis. Aquilo que era impossível no deserto, você está usufruindo. Aquilo que não tinha na sua época, você começa a receber. Aquilo que, sabe, se é cura, é impossível, Deus cura. Qual é o milagre? Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Qual é a limitação? Vai haver milagre, provisão em qualquer área, quando você estiver passando pelo deserto. Por quê? Porque quando você depende dele, você está dizendo: eu não tenho nada a não ser o Senhor. O Senhor é o meu maior bem. Se eu tiver o Senhor, eu não preciso ter nada mais, porque tendo Ele, eu tenho tudo o que eu preciso. Era com esse discernimento que Deus queria fazer o povo entrar na terra prometida. É com esse discernimento que Deus quer te levar a outro nível da sua vida. Sabe que no seu propósito de existir, Deus tem bênçãos para você, Deus tem lugares para te colocar. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Deus tem lugares altos para te levar, não é para a sua soberba, não, é para a exaltação do nome dEle. Mas você precisa ser maduro. E para ser maduro, você tem que passar pelo deserto. Olha só o que diz Salmos 78, versículo 40. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Quantas vezes, Salmo 78, 40, quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Queridos, lá no deserto não tinha nada. Não tinha nada, deserto. Não tinha distração, não tinha nada. Quem os visitava para os suprir? Deus. E ainda assim, o povo entristeceu e deixou o Senhor furioso com as suas rebeldias.
Porque se eles tivessem suprimento de outro lado, se eles tivessem outras coisas, se eles tivessem como plantar e colher, se eles tivessem gado, se eles tivessem uma forma de confiar a si mesmo, se eles tivessem uma forma de produzir sem depender de ninguém, mas não, eles não tinham nada. Parece muito com uma história que eu ouvi há um tempo atrás. Conta-se que certa vez um pensador estava passando e viu uma pessoa que ele pegava um galinho na água, daqui a pouco soltava o galinho da água, e corria na frente, pegava o galinho da água e soltava o galinho da água. E ele foi lá para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou perto, ele viu que no galinho tinha um escorpião. E o escorpião, estava no galinho. E o homem pegava o galinho, tirava o escorpião da água. Mas quando ele tirava o escorpião da água, o escorpião vinha e tentava picar o homem. O homem fazia o quê? Soltava o galinho. Corria na frente e pegava no galinho pelo outro lado. Na hora que pegava no galinho pelo outro lado, querendo salvar o animal, o que acontece? O escorpião, ele virava de costa e vinha de novo tentando picar o homem. O homem soltava, corria, pegava do outro lado. E aí aquele homem que observava falou assim: você não está vendo que esse escorpião, ele é ruim por natureza? Deixa ele. E aí aquele que tentava ajudar disse para aquele que o indagava, disse o seguinte: não é porque ele é mau, quer dizer que eu tenho que deixar de ser bom. Era desse jeito que Deus era com o povo de Israel no deserto. Quanto mais o povo errava, Deus insistia em amor. 40 anos, talvez você que me ouve nem viveu 40 anos, você nem sabe o que é 40 anos. E se você já viveu 40 anos, você demorou tanto para entender que você era uma pessoa, ser humano, porque só depois de um tempo que a gente começa a entender as coisas. Antes de entender, a gente só vive. A gente é levado pelos pais, pelos acontecimentos, até que você sozinho começa a pensar. Isso demora muito no ser humano. 40 anos, Deus amando, cuidando. 40 anos e o povo aborrecendo. Mas Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser bom. Foi por isso que o povo morreu no deserto. O deserto não é para te matar. É porque Deus quer que você cumpra o seu propósito de existir. E deserto é o seu caminho. Porque terra prometida só se chega pelo deserto. Só queria passear aqui em 2 textos mais para nós terminarmos aqui. Vá comigo, por favor, lá em Salmos, capítulo 107, a partir do 35. Salmo 107, 35, a palavra diz assim: olha o que Deus faz. Olha o que Deus quer fazer no seu deserto. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa, eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Deus tem poder de fazer isso no deserto. Isto é milagre. Isso é mudar a realidade do impossível. Mas você só vai viver isso se você ser dependente, se você for dependente do Senhor. Porque só a partir do momento que você deixa de trabalhar com suas próprias forças e deixa Ele trabalhar ao seu favor,
é que Ele vai ter condições de fazer por você. Deus, Ele sempre vai te respeitar quando você não quer deixar Ele fazer, quando você quer estar no controle, quando você está no comando. Às vezes Deus te leva para o deserto e você continua ainda no comando. Você quer lutar com as suas forças, você quer fazer do seu jeito, você não obedece, você é rebelde. Você não entende que tem que se submeter ao Senhor, que fazer a sua vontade. Quando você pega o livro de Números, capítulo 9, você vai dizer que Deus estava quebrando o jugo de Israel. Como que Deus quebrava o jugo? A regra era a seguinte: a nuvem, quando a nuvem se movia, o povo tinha que se mover. Quando a nuvem parava, o povo tinha que se assentar. Então, quando a nuvem se levantava e se movia, o povo desacampava e andava. Quando a nuvem parava, o povo assentava. Às vezes a nuvem se levantava e ela andava por um dia, depois ela parava. Depois ela levantava e andava por uma semana, ela parava. Depois ela se levantava, andava por um mês, ela parava. Não importa se é um dia, se é uma semana, se é um mês, eles tinham que se movimentar pela movimentação do Senhor. O que o Senhor estava fazendo? Quebrando o jugo. Como assim quebrar o jugo? O jugo é o seguinte: como que você quebra o jugo, né? Porque às vezes, as pessoas que são difíceis de lidar, você, por ordem, você fala assim: olha, para de fazer isso e comece a fazer aquilo. Aí a pessoa começa a fazer. Só que ela não quer mudar mais. Ela, não vou fazer aquilo. Não, ok, vou fazer isso aqui, mas não saio daqui. Eu só faço aqui. Aí a autoridade chega: não, para de fazer isso, vai fazer aquilo ali. Ele não quer fazer, ele não quer sair. Mas a autoridade manda, tem que obedecer. Aí ele, então eu vou para cá, mas eu estou aqui, eu não vou sair daqui. Sempre na mente de pessoas difíceis, com duro servil, é esta a ideia. Mas aquele que entende que tem que quebrar um jugo, ele faz assim: muda de lugar, começa a fazer isso aqui agora, ok. Aí antes da pessoa terminar, não, muda agora, vai para esse lugar, ok. Até que o quê? A pessoa começa a andar, começa a fazer e quebra esse jugo de dificuldade, de duro servil. Quebra essa dificuldade de obedecer. E aí ela fica sobre o comando daquele que conduz. Era isso que Deus estava fazendo com o povo de Israel, quebrando o jugo. Sabe por quê? Porque, vamos acampar? Ok, por um mês. Aí o povo estava acomodado, daqui a pouco levanta. Aí depois de um mês, ele se acampava, no outro dia a nuvem levantava. Meu Deus, acampamos ontem, tem que levantar hoje? Não dá, não, tem que ir. Deus estava quebrando o jugo do povo. Que Deus queria tratar o povo. Não era para o mal. Leia Números capítulo 9. Você vai entender isso. Mas se você não entende o deserto de Deus, que não é mal, é bom para você, Ele quer te levar em algum lugar, tudo vai ser difícil. Tudo vai ser com reclamação. Tudo vai ser só vendo o defeito, as falhas, as dificuldades. Ei, você já se pegou falando mal do seu patrão? Quantos de vocês que me ouvem agora falam mal do patrão? Isso é pecado. Você tem que obedecer o seu patrão, porque a palavra diz que você tem que honrar as autoridades. Quando você honra as autoridades, você está honrando o Senhor que a constituiu. Quando Ele manda você fazer alguma coisa, você faz com preguiça, você faz reclamando, você faz mal feito, ou você chega antes do horário para poder você fazer melhor. Ou você fica até depois do horário porque você tem um entendimento que não ficou bom ainda. Como que você é? Quem sabe nós não somos tão diferentes do povo de Israel no Egito. E não estamos discernindo que nós estamos passando pelo deserto. Mas o deserto não é para que ficamos nele e venhamos a perecer nele. Na verdade, Deus está te provando, porque Ele quer te levar a um lugar mais alto.
Ele quer te promover. Mas Ele não pode te promover se você permanecer do mesmo jeito que você está. E aí tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer da parte de Deus. Tem pessoas para serem ganhas. Tem que ser missionários, tem que ser levantados. Tem que ter mais pastores, mais líderes, mais evangelistas. Tantos setores da igreja, do reino, que não tem ninguém para fazer. E no reino tem muita gente. Sabe que tem muita gente servindo a Deus, mas tem tanta pouca gente fazendo as coisas. Às vezes alguns poucos ficam sufocados, tem que fazer duas coisas, correr, porque tem tantos que estão no deserto, mas não querem obedecer. Deus pode transformar esse deserto em açude, a terra ressequida em fonte. Ele quer alimentar, Ele quer cuidar. Não é você mudar de lugar. Não é mudar de lugar. É entender o lugar que você tem. Porque há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se você está passando por um deserto, nós estamos em pandemia. Ei, sabia que nesse tempo de pandemia é um ótimo momento para você crescer? É um ótimo momento de você crescer. Eu não sei se na sua empresa, no seu trabalho, na sua loja, no que você faz, o que você faz não importa, é um ótimo tempo de você crescer. Quem diria que um dia eu estaria pregando aqui pelo computador para você? Nunca me imaginei, mas eu me vi obrigado a fazer isso, porque eu decidi não ficar reclamando, nem falando mal. Eu preciso encarar a realidade, eu preciso viver o tempo, é uma oportunidade, então vamos trabalhar. E que o Senhor nos ajude, e Ele tem nos ajudado. Você entende isso? Último texto, então vamos orar. Isaías 41, 18 a 20. Isaías 41, 18 a 20, a palavra diz assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em manancial. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, colocarei junto ao ermo o cipreste, o ábito, o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Deus queria provar o seu poder no deserto, porque aonde não tem nada, Ele pode fazer tudo. Aonde não tem nada, Ele pode fazer tudo. Só que para alguns, Ele não conseguiu mostrar isso. Por quê? Porque as pessoas não estavam com os olhos do entendimento abertos. Eles fecharam a mente deles porque eles queriam. Não, nós somos assim, nós nascemos assim, nós somos desse jeito e nós vamos morrer desse jeito. E morreram daquele jeito. Mas Deus é aquele que quer abrir rios nas colinas estéreis. Ele quer abrir fonte nos vales. Transformar o deserto em lago. Você sabe como que é um deserto para transformar ele em lago? No deserto, quando cai uma água, sabe, parece que a terra chupa a água. Pensa numa pedra quente, você joga a água, chega, ferve, ela, chupa. Assim é o deserto. Sequíssimo. Mas Deus pode transformar num lago. E como que é um lago? Um lago não é nem água corrente. Um lago é uma água porque a água corrente está indo para algum lugar. O lago não. O lago é aquela água que está ali. Mas olha, está ali e não afunda. Está ali e não desce. É isso que Deus está falando.
Deus quer transformar o seu deserto assim. E aí eu deixo você interpretar qual é o seu deserto. Eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações, mas pegando um gancho aqui com o que temos vivido como tempo de reclusão, de pandemia, entenda que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se estamos vivendo isso, tem um propósito desse tempo. E o propósito de Deus não é que você seja exterminado. Muito pelo contrário, você precisa sair melhor do que quando você entrou. Mas ser como Israel não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. Se posicione então como aquele que está entendendo que apesar do deserto ser um lugar de necessidade, você não vai ter falta de nada, porque em tudo você depende do Senhor. Esse é o deserto do tipo de Deus. Se o que você está passando não é um deserto assim, é porque você não está entendendo o deserto de Deus. Não importa o que está acontecendo, se o que está acontecendo não é assim, como rios em colinas estéreis, como fonte em vales, como lago no deserto, é porque você não está entendendo. Porque esse é o Deus da Bíblia. Esse é o nosso Senhor. Deixa eu orar pela sua vida. E é lógico que enquanto eu oro pela sua vida, eu oro pela minha também. Porque somos necessitados de discernir e aplicar a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra tão rica, tão poderosa, tão ensinadora, tão exortadora, tão orientadora, que nos ajuda a vermos o Senhor e os teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ora comigo neste momento. E em nome de Jesus, eu lanço sobre ela toda sorte de bênção. Eu peço, Pai amado, em nome de Jesus, que ela venha, que ela possa aprender, Senhor, a discernir pela tua ótica. Que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, enxergar as coisas pela ótica do Senhor, pela ótica de Deus. Que ela possa enxergar pelos teus olhos, que ela possa entender com a tua mente, para que ela possa, Senhor, desfrutar de milagres em tempo de escassez. Em nome de Jesus, abra os seus olhos espirituais, abra o seu entendimento espiritual, para que eles possam entender, compreender qual é a tua vontade nesse tempo, e que enquanto há tempo que eles possam usufruir. Eu creio, Pai, e por isso declaro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Fique ainda conosco, nós vamos ainda adorar ao Senhor. Fique conosco, adoremos a Ele. Eu não sei de que forma a palavra falou ao seu coração, mas eu tenho certeza que falou, porque cada um de nós temos uma necessidade, cada um de nós temos um deserto. O meu deserto é um, o seu é outro, mas o Senhor, Ele age de forma individual na vida de cada um de nós. E independente da prova que passamos, independente da luta que passamos, a palavra nos diz que a aprovação, ela produz perseverança. E se você persevera, você vai ver o resultado lá na frente. Porque o Senhor, o nosso Deus,
Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele tem um propósito para cada um de nós. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Glória a Deus.